Você já percebeu como duas pessoas podem viver situações parecidas e ainda assim enxergar a vida de maneiras completamente diferentes? Uma delas vê apenas aquilo que perdeu, a outra consegue perceber aquilo que permaneceu. Uma vive em permanente escassez, a outra encontra motivos para continuar acreditando. E talvez a diferença entre elas não esteja na sorte, nem nas circunstâncias, mas no olhar. Existe um grande equívoco quando falamos sobre gratidão. Muitas pessoas acreditam que ser grato significa fingir que tudo está bem, ignorar a dor, negar as dificuldades, sorrir quando o coração está cansado. Mas a verdadeira gratidão não é ingenuidade. Ela não exige perfeição. Ela não pede que você negue aquilo que sente. A gratidão apenas faz uma pergunta muito simples. Mesmo em meio a tudo isso, o que ainda existe de bom? Talvez seja o café quente desta manhã. Talvez seja alguém que permaneceu ao seu lado. Talvez seja a oportunidade de recomeçar mais uma vez. Talvez seja apenas o fato de você ainda estar aqui. E isso não é pouco. A gratidão não muda o passado, mas ela muda a maneira como você habita o presente. E muitas vezes é exatamente isso que começa a transformar o futuro. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem a si mesmas. O que eu tenho alimentado dentro de mim todos os dias? Porque, aos poucos, nós nos tornamos aquilo que cultivamos com mais frequência. Se alimentamos apenas o medo, começamos a enxergar perigos em toda parte. Se alimentamos apenas a escassez, passamos a acreditar que nunca haverá o suficiente. Se repetimos diariamente que não somos capazes, que é tarde demais ou que a vida está contra nós, essas ideias começam a ocupar cada vez mais espaço dentro da nossa mente. Mas a boa notícia é que o contrário também é verdadeiro. Quando escolhemos alimentar a esperança, ela cresce. Quando cultivamos a gratidão, ela muda a maneira como percebemos o mundo. Não porque os problemas desaparecem, mas porque o nosso olhar se expande. Começamos a perceber pessoas que antes passavam despercebidas, oportunidades que antes ignorávamos, pequenos presentes da vida que costumavam escapar da nossa atenção. A gratidão não nos transforma em pessoas ingênuas. Ela nos torna mais disponíveis para o bem que continua existindo ao nosso redor. E talvez seja exatamente isso que muitas pessoas chamam de abundância. Não a ausência de dificuldades, mas a capacidade de reconhecer que, mesmo em meio aos desafios, ainda existe beleza, ainda existe ajuda, ainda existe amor, ainda existe possibilidade. E aquilo que você escolhe alimentar hoje, silenciosamente começa a construir a pessoa que você será amanhã. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Houve momentos em que parecia que tudo conspirava contra você. As portas se fechavam, as conversas eram difíceis, as oportunidades pareciam distantes e, naturalmente, o coração começava a endurecer. A desconfiança crescia, o medo assumia o comando. Mas existe algo curioso que acontece quando começamos a cultivar a gratidão como uma prática diária. Nós mudamos. E quando mudamos, a forma como nos relacionamos com o mundo também muda. Começamos a ouvir mais atentamente, a sorrir com mais sinceridade, a perceber pessoas que antes passavam despercebidas, a reconhecer oportunidades escondidas em situações simples. E aos poucos, a vida parece começar a responder de maneira diferente. Talvez não porque o destino tenha mudado de direção, mas porque nós nos tornamos mais disponíveis para recebê-lo. Uma mente constantemente focada na falta dificilmente reconhece os presentes que chegam, mas um coração treinado para agradecer permanece aberto, e pessoas abertas inspiram confiança, atraem conexões verdadeiras,
fortalecem relacionamentos, criam pontes onde antes só enxergavam muros. A gratidão não garante que tudo acontecerá exatamente como você deseja, mas ela transforma a maneira como você encontra cada pessoa, cada oportunidade e cada novo amanhecer. E muitas vezes são esses pequenos encontros inesperados que acabam mudando completamente o rumo de uma vida. Talvez a gratidão não seja um sentimento que aparece espontaneamente todos os dias. Talvez ela seja uma escolha, uma prática silenciosa, um treinamento do olhar. Porque existem manhãs em que acordamos inspirados, mas também existem manhãs em que tudo parece pesado. Dias em que a mente insiste em lembrar apenas aquilo que deu errado. E é justamente nesses momentos que a gratidão se torna mais poderosa. Não como obrigação, mas como direção. Antes de começar o seu dia, experimente fazer uma pausa, respire profundamente e pergunte a si mesmo: pelas quais 3 coisas eu posso agradecer hoje? Talvez sejam coisas simples: o fato de estar vivo, o alimento sobre a mesa, a mensagem de alguém querido, a capacidade de recomeçar, o silêncio da manhã, a oportunidade de aprender algo novo. Com o tempo, esse pequeno hábito começa a mudar a forma como a mente percorre o mundo. Você deixa de procurar apenas ameaças e começa a reconhecer possibilidades. Deixa de perceber apenas o que falta e passa a valorizar aquilo que já existe. A gratidão não exige grandes discursos. Ela floresce nos pequenos gestos repetidos com sinceridade. E talvez seja exatamente assim que a abundância começa. Não como um acontecimento extraordinário, mas como uma nova maneira de viver os dias comuns. Talvez a maior transformação que a gratidão oferece não esteja nas circunstâncias externas. Talvez ela aconteça dentro de nós. Porque, quando aprendemos a agradecer pelo que existe, deixamos de adiar a vida para algum futuro perfeito. Paramos de acreditar que só seremos felizes quando tudo estiver resolvido. E começamos a perceber que a vida já está acontecendo. Agora, neste exato momento, no ar que entra e sai dos nossos pulmões, na voz de alguém que amamos, na oportunidade silenciosa de recomeçar mais uma vez. A gratidão não elimina as tempestades, mas ela nos lembra que ainda existe céu acima das nuvens. Ela não impede os desafios, mas fortalece o coração para atravessá-los com mais serenidade. E talvez o maior presente da gratidão seja este: ela nos devolve ao presente. Ela nos ensina que abundância não é ter tudo, é reconhecer o valor daquilo que já faz parte da nossa caminhada. Então, antes de seguir com o seu dia, faça uma pequena pausa, respire profundamente e pergunte a si mesmo: o que existe na minha vida hoje que merece a minha gratidão? Talvez a resposta seja simples, talvez seja extraordinária, mas, seja qual for ela, não deixe que a correria do mundo faça você esquecê-la, porque muitas vezes aquilo que procuramos tão desesperadamente já está presente diante dos nossos olhos. Nós apenas esquecemos de agradecer. Então, antes de seguir com o seu dia, faça uma pequena pausa, respire profundamente e pergunte a si mesmo: o que existe na minha vida hoje que merece a minha gratidão? Talvez a resposta seja simples, talvez seja extraordinária, mas seja qual for ela, não deixe que a correria do mundo faça você esquecê-la, porque muitas vezes aquilo que procuramos tão desesperadamente já está presente diante dos nossos olhos. Nós apenas esquecemos de agradecer. E, se esta mensagem encontrou o seu coração no momento certo, talvez este seja o seu lugar. O Mind of Fortune nasceu para ser um pequeno refúgio em meio ao barulho do mundo. Um espaço para lembrar que ainda existe esperança, que ainda existe propósito
e que a prosperidade mais importante talvez comece dentro de nós. Se você deseja continuar essa caminhada conosco, inscreva-se no canal, porque daqui para frente seguiremos cultivando juntos uma mente mais forte, um coração mais grato e uma vida mais consciente. E até o nosso próximo encontro. Não se esqueça, a gratidão não muda o passado, mas pode transformar profundamente a maneira como escolhemos viver o presente. E muitas vezes é exatamente isso que muda o futuro.